Imponente e majestosa como diz seu hino. Essa é Timburi. Uma cidade pequena no tamanho, mas gigante em história. Nossa cidade se destaca com sua exuberância natural e nos cativa com a singularidade de seu povo. Todos os dias, ao cair da tarde, nos presenteia com uma obra de arte encantadora, tão linda que cativou de modo todo especial o olhar de um ilustre turista que passava por aqui. Tão grande fosse a admiração que Timburi foi batizada com um simpático apelido: Janela do Poente.
1969, quando criou a Festa da Pinga, e daí já na segunda festa, em 1970, uma das atrações da Festa da Pinga, naquela época, foi o time da Escreta do Rádio, da Rádio Bandeirantes. Escreta do Rádio, o que era? Era a equipe a Bandeirantes era muito forte como rádio, e principalmente na parte esportiva, e um dos comandantes, do chefe da equipe, era o Fiore Gilhote. E Timburi também tinha, naquela época, o João Zanforlin, que era repórter de campo da Rádio Bandeirantes. E por intermédio, então, do João Zanforlin, acabou trazendo a equipe da Rádio Bandeirantes. Naquela época, até foi a primeira vez que eles vieram, veio grandes nomes na época do meio esportivo, né? Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro, Loureiro Júnior, J. Ávila, Roberto Silva, e o João Zanforlin, né? E depois teve a recepção da chegada da equipe, e depois do jogo, que geralmente era uma sexta-feira à tarde, o Fiore Gilhote, que tinha o dom da palavra, que falava muito bem, foi até o palanque da Festa da Pinga, que era em frente à Praça da Matriz, e começou a contar algumas histórias. E nisso ele, falando de Timburi, falando das histórias do esporte, e nisso ele olhou para trás e viu o sol, que já era o final da tarde, né? Ele viu o sol se pondo, e falou: Timburi, a janela do poente. E ficou, aquele jogo acabou ficando, e mais para frente acabaram incluindo então Timburi com o slogan de Timburi, a janela do poente. Isso foi dado então pelo Fiore Gilhote, que trabalhou depois de muito tempo na Rádio Bandeirantes. O Fiore Gilhote era de Lençóis Paulista, aí ele começou numa rádio ali em Lençóis, depois acabou indo para São Paulo, se não me engano, trabalhou na Rádio Pan-Americana, depois foi para a Rádio Bandeirantes, ficou durante muito tempo na Rádio Bandeirantes, que era uma equipe muito forte na matéria do esporte. O Fiore era o interior, principalmente o interior de São Paulo, adorava o Fiore, porque o Fiore era uma narração nostálgica, bonita, ele enfeitava a partida de futebol. Também naquela época existia, nos anos 70, 60, 70, existia pouca gente que tinha televisão, e o rádio era muito forte, naquela época o rádio era muito forte. O Fiore ficou durante muito tempo na Rádio Bandeirantes, depois acabou indo depois para a Rádio Record, vindo a falecer, se não me engano, em 2006, antes do início da Copa do Mundo. Ele cobriu, se não me engano, 10 Copas do Mundo. Infelizmente, por ter falecido, não conseguiu cobrir mais uma Copa. Bandeirantes do comando da cadeia verde e amarela. Prepara-se Eduardo para bater, vai cobrar pela ponta direita, correu o balão subindo dessa. Entrou só, tocou na bola, fuga, gol! Gol! A ligação dele com o Timburi é através do esporte, mais através, por causa do João Zanforlin, que trabalhou durante muitos anos na Rádio Bandeirantes, fazendo parte da equipe da Escreta do Rádio. E sempre quando ele falava, ia falar do João Zanforlin, ele falava sempre: o João Zanforlin, o moço que veio de Timburi. Porque o Fiore tinha o slogan que ele falava, né? O Nenê de Piraju, Nenê, o moço que veio de Piraju. E ele acabou divulgando muito o nome de Timburi através do Zanforlin, sempre dizendo o moço que veio de Timburi. Às 11h55, Polônia e Itália com Fiore Gilhote, Dalmo Pessoa, Flávia Dalto e João Zanforlin.
em 1970, eles voltaram várias vezes aqui, se não me engano, em 74, jogaram em 75, até a última vez que eles vieram aqui foi em 1977, na inauguração do estádio Lúcio Martins Esteves. Foi a equipe do Sky do Rádio que veio jogar aqui, se não me engano, foi a última vez que eles vieram aqui em 1977. Mas ficou o slogan pelo Fiore de Lógia, Timburi, a janela do poente. Não só de poente vive Timburi. Toda árvore tem sua raiz. E a história dessa cidade é um grande composto de acontecimentos, de lutas e de fé. A fé de um povo que tem identidade, que caminhou, construiu e chegou até onde está. Assim como estamos nos dias de hoje. Em meados do ano de 1800, o casal Francisco Ferreira dos Santos e Maria Prudência de Oliveira, a Maria Ferreira, saíram da cidade de Ouro Fino, no estado de Minas Gerais. O casal seguiu em direção ao estado de São Paulo, após Francisco Ferreira ter cometido um crime na cidade mineira. A família passou pelo povoado de Jaú. Depois, seguiu ao sul, em direção ao sertão, até chegar no encontro do rio Paranapanema, nas proximidades de Avaré e Santo Antônio dos Carrapatos, onde embarcaram em uma canoa fornecida por índios e desceram até a confluência do rio Itararé. Após andarem cerca de 6 quilômetros, o casal explorou as margens do rio Itararé e ribeirões vizinhos e seguiram a vida ali, ignorados pela polícia mineira. Passados alguns anos, em 1849, o casal vendeu alguns pedaços de terra a outras pessoas. Entre eles estava o filho de um outro casal mineiro, Francisco de Paiva, que formou um retiro para a criação de porcos. Novos colonizadores vinham de diversas partes do Brasil para povoar a região. A religiosidade foi um dos fatores que proporcionou o aumento da população na comarca de Piraju. No ano de 1900, foi construída uma cruz de pedra, tornando-se o marco inicial do povoado de Timburi. O local para a religiosidade funcionou até o ano seguinte. Em 1901, Timburi foi chamada de Santa Cruz do Paraíso, denominação que aparece em uma escritura publicada na compra de um imóvel, em sessões da Câmara Municipal de Piraju, 18 de maio de 1910. Nessa data, foi criada a paróquia Santa Cruz de Timburi, por Dom Lúcio Antunes de Souza, nomeado bispo de Botucatu no mesmo ano. 1913 foi o ano em que a então Santa Cruz do Paraíso passou a denominar-se Santa Cruz do Palmital, Distrito de Paz, deixando de ser um distrito policial, de acordo com a Lei Estadual número 869, de 21 de agosto. A origem do nome é devido à existência de uma grande fazenda com o nome de Palmital. Nesse mesmo ano, um acontecimento que mudou a história da região. Uma pequena cidade, que levava o nome de Maria Ferreira, foi dizimada por uma pandemia de malária. Seus habitantes foram obrigados a abandonar o local. Alguns foram para a atual cidade de Ribeirão Claro, estado do Paraná. Outros subiram pelas terras da fazenda Água Preta, vindo para a atual região do município de Timburi, juntando-se com os demais colonizadores que aqui viviam. A paróquia Santa Cruz de Timburi, em 1915, recebeu o seu primeiro pároco, um dos principais personagens da história timburiense, Padre Bento Gonçalves de Queiroz. Imigrante português da região da província de Trás-os-Montes, o religioso saiu de Portugal em 1910, passando por várias localidades até chegar a Timburi, em maio de 1915. O padre teve grande participação na vida social do então distrito de Timburi. Foi subprefeito de 1921 até o ano de 1923. Eleito por unanimidade, foi um dos fundadores das Escolas Reunidas, que
que administrou por vários anos e deixou escrito a história do distrito de Timburi, datada de 20 de setembro de 1922. Em 1916, devido à grande quantidade de árvores timburi na região, o município foi criado através da Lei número 1503, de 5 de outubro, onde então Santa Cruz do Palmital passou a chamar-se finalmente Timburi. Uma das construções mais antigas e cartão postal do município é a Igreja Matriz, construída de bloco de pedra arenito botucatu, comum em toda a redondeza. A obra teve início em 1917, através do Padre Bento, lapidada com instrumentos precários, até que o religioso conseguisse a ajuda de alguns canteiros, também portugueses, os quais tinham habilidade para manusear ferramentas e utensílios. A pedreira para a extração da matéria-prima ficava logo abaixo do jardim público, tendo cerca de 800 metros de lá até o local da construção. As pedras eram transportadas em carros de boi, até o dia que um fazendeiro emprestou um trator, que conduzia uma carreta projetada pelo próprio padre. As enormes pedras eram erguidas por um tripé, que havia sido inventada por Bento de Queiroz. Em 1941, chegou ao distrito um novo pároco, Padre Emílio, imigrante suíço, natural da região dos Alpes suíços, e em 17 de janeiro de 1947 começaram as obras para a conclusão da Igreja Matriz, especialmente as duas torres. Fazendeiros e sitiantes da região contribuíram com dinheiro e sacos de café, que foram vendidos para arrecadar valores para a obra. Além das duas torres, concluíram-se também o altar-mor e a sacristia. O distrito de Timburi era o maior produtor de café de toda a comarca. Porém, após a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, a comarca desinteressou-se pelo município, devido à crise do café, o que revoltou os moradores. Em 1946, Silvestre Ferraz Igreja fundou um partido no distrito, tendo como presidente Leonel Mantovani Gatti. Em 1947, um outro grande personagem da história política entra em cena, Bartolomeu de Andrade Silva, que ganhou as eleições com o cargo de vereador pelo distrito de Timburi. Sua eleição garantiu uma luta em prol da emancipação do distrito. A Comissão Pró-Emancipação começou um trabalho duro para o plebiscito, onde buscavam eleitores para apoiar o ato. Vários obstáculos foram colocados pela comarca de Piraju, a fim de atrapalhar a emancipação. O tão esperado plebiscito ocorreu em 24 de outubro de 1948 e teve apenas 8 votos contrários. A comarca não aceitou a decisão e recorreu do resultado. Em 24 de dezembro de 1948, pela Lei 233, Timburi atingiu sua emancipação política, através do plebiscito realizado no mesmo ano. A cidade se desmembrou oficialmente do município de Piraju, tendo sua primeira eleição em 13 de março de 1949, com posse em 2 de abril do mesmo ano. Da beleza de tua história até suas maravilhas naturais, Timburi está localizado em um verdadeiro tesouro natural. Timburi, localizado no sudoeste do estado de São Paulo,
tem cobertura da Mata Atlântica como bioma, né? É uma das características do estado de São Paulo e boa parte, principalmente da região litorânea do estado, e Timburi faz parte como bioma da Mata Atlântica. Timburi está dentro da APA Tejupá, que é a área de proteção ambiental, uma lei criada em 1983. E uma das árvores características, é claro, de nossa terra é a própria árvore chamada Timburi, o qual originou o nome do nosso município. Timburi também é banhado por dois rios, né? O rio Paranapanema e o rio Itararé, que formam a bacia do Alto Paranapanema. Então nós temos aqui a característica dessa represa, onde se pratica esportes náuticos, campeonatos de pesca esportiva, e também, como tem muitas nascentes, formam vários rios afluentes dessa bacia, no qual tem muitas cachoeiras, né? Um dos pontos turísticos, né, da nossa cidade são as visitas às cachoeiras. Então os esportes náuticos e a beleza natural, com muitas trilhas, dão esse tom de ecoturismo à nossa cidade. Uma prática com grande potencial no município é o birdwatching. Devido à riqueza de nossa fauna e flora, essa prática pode ser muito bem explorada a favor da cidade. O birdwatching nada mais, nada menos é do que observação de aves. Ele movimenta um mercado crescente em turismo e tecnologia. O observador de aves, o birdwatching, ele geralmente utiliza alguns equipamentos, dentre eles uma câmera fotográfica, um binóculo, um gravador de áudio. E sai a campo, né, nas matas, até dentro de casa mesmo, você pode observar uma ave ou várias aves, dependendo do que você faça. Algumas pessoas gostam de fotografar essas aves, outras somente de observar. E esse mercado todo, né, vem crescendo. Para vocês terem uma pequena ideia, no mundo existem cerca de 200 milhões de observadores de aves. E um dos maiores centros, né, de observadores de aves são os Estados Unidos, com cerca de 45 milhões de pessoas fazendo essa atividade. No município de Timburi, o birdwatching ele foi introduzido praticamente por um biólogo chamado Fernando Zurdo, que inclusive foi quem me trouxe para esse mundo do birdwatching. Na cidade existe uma formação florestal que abriga uma quantidade de espécies relevante. Hoje, para o município de Timburi, existem 317 espécies catalogadas de aves, dentre elas o papagaio do peito roxo, talvez seja uma das aves de maior importância, justamente por causa de seu perigo de extinção. Estamos aqui na Fazenda Domiciana, é uma fazenda que tem uma área muito representativa para a região toda, principalmente para a área de proteção perímetro Tejupá, né, a APA Tejupá. Essa fazenda possui uma área de mata preservada de cerca de 1.600 hectares, abrigam populações de inúmeras espécies, dentre elas o papagaio do peito roxo, que é uma espécie que está em risco de extinção. Temos uma contagem, na última contagem mundial,
foram contados cerca de 2.600 animais e aqui nessa região nós temos cerca de 38, 40 animais. É a segunda maior população do estado de São Paulo, do papagaio do peito roxo, e que infelizmente foi dizimada por transformarmos a vegetação em pastagem, em moradia e tudo mais. Durante 2 anos foi feito um levantamento constante, praticamente que diário, sobre as aves do município, né? Esse trabalho foi feito por 2 biólogos, o Fernando Zurdo e eu. Saíamos depois do horário de trabalho e íamos para o meio da mata fotografar e catalogar esses espécimes. Chegamos a essa pequena quantidade de 317 indivíduos. Outro detalhe super importante da cidade são a ocorrência da mastofauna, ou seja, a fauna de mamíferos da região. Nós abrigamos uma quantidade inúmera de espécies. Aqui nós conseguimos encontrar gato mourisco, jaguatirica, gato do mato pequeno e a onça parda, dentre os felinos, alguns canídeos também. E Tamanduá-Bandeira é um lugar que tem bastante ocorrência de Tamanduá-Bandeira, Tamanduá-Mirim. E a nossa flora, que é de uma exuberância incrível. A floresta estacional semidecidual, que é a qual a nossa região pertence, ela tem uma flora muito peculiar. Há muitas frutas que ocorrem exatamente aqui, inclusive a Eugênia florida, que são frutas endêmicas dessa fitofisionomia de Mata Atlântica. Além disso, na cidade nós temos a ocorrência de uma planta chamada Díquia valteriana, planta esta que é a única ocorrência para o estado de São Paulo, aqui na nossa cidade. Nós estamos aqui num campo rupestre em Timburi, uma formação florestal totalmente diferente da floresta domiciana. É uma região onde a rocha se aflorou e alguns milhões de anos atrás, e o afloramento dessa rocha fez com que algumas plantas se especializassem muito bem aqui. Um desses casos é a Díquia valteriana, que é a planta que vocês estão observando aqui. Essa planta ela tem ocorrência no estado do Paraná e aqui em Timburi, no estado de São Paulo apenas. É uma planta que ela não exige nada além de um pedaço de pedra para sobreviver e o sol do dia. São plantas coloniais e uma colônia chega aí a quase 5.000 anos, segundo alguns pesquisadores informaram. A gente teve o prazer de receber aqui o Sr. Walter Miguel Krantz, que foi o homenageado que levou o nome da planta, a planta que levou o nome dele. Ele foi homenageado com essa planta. Ele veio após essa planta ser divulgada nas redes sociais, ele chegou até aqui e a gente veio fazer um tour e confirmou a identificação da planta sendo Díquia valteriana, aqui em Timburi. Uma terra tão rica assim é sem dúvidas uma bela fonte de inspiração. Inspiração que se transforma em arte. Timburi é um verdadeiro celeiro de artistas, que dentre tantas formas tem um destaque nas artes plásticas. Um desses casos é o talentoso e genial artista Maurício Minosa.
produzir seus trabalhos e faz sucesso na Europa. Valdemar de Andrade Silva já tem até livro editado com suas obras no exterior. Valdemar de Andrade Silva tem os índios no coração. Na chácara onde vive, no município do Embu, em São Paulo, está rodeado por plantas usadas pelos índios nas suas ornamentações. A natureza é o cenário da vida e da arte de Valdemar de Andrade Silva. Naturalista e autodidata, começou a pintar os índios em 1968, influenciado pela descendência paterna dos índios Tupinambá. As histórias contadas por seu pai despertaram em seu íntimo um fascínio pelos índios. Pela simplicidade de viver, pelo amor que eles têm ao próximo, aos seus filhos, o respeito pela criança, pelo velho, quer dizer, é o início, o meio e o futuro. Tudo é encarado com muito respeito e de uma forma muito alegre. Um dos mais célebres frutos dessa terra é o renomado artista Valdemar de Andrade, que expõe em suas telas uma paixão. Paixão que transbordava em sua vida e refletia em sua arte. Misturando a visão pessoal da realidade fantástica do índio. A terra, o sol, a água, a lua, os animais emolduram seu personagem principal, o índio brasileiro. Nessa obra, Valdemar retrata a lenda de Potira, a índia que chora a perda de seu amor. O deus Tupã, com pena, transforma as lágrimas de Potira em diamantes. Os trabalhos de Valdemar já viraram livro. Um brasileiro patrocinado por uma empresa privada e um alemão, que já está em sua 4ª edição. Ainda este ano, Valdemar de Andrade Silva deverá expor em Frankfurt e em novembro do ano que vem, em Berlim. Em seu ateliê, em meio à natureza, o pintor dá vida aos índios para não deixar morrer o que o mundo civilizado não para de agredir. Por volta de 1930, meus avós vieram da Bahia, de Casa Nova, e vieram para a fazenda Domiciana, né? E na fazenda Domiciana nasceu o Valdemar de Andrade, né? Depois, meus avós foram morar na fazenda Catão, né? Onde nasceu outros filhos, né? E depois vieram morar em Timburi. Meu avô foi cartorário na cidade de Timburi, né? E foi candidato a prefeito, né? E Valdemar ficou aqui até 1956, aqui em Timburi. Em São Paulo começou a praticar luta de boxe com o tio do Éder Joffre, né? Também fez curso de teatro, onde nesse curso estava a Regina Duarte também, né? Começou a fazer pinturas, incentivado pelo irmão que já fazia pinturas, né? O Newton de Andrade. Aí começou a ter bastante vendas de quadros, né? Interesse de pessoas do estrangeiro, e começou a expor também na cidade de Embu das Artes, né? Onde que era o principal foco dele, era em Embu e na Praça da República. E no começo dos anos 70 conheceu Orlando Vilas Boas, aonde começou a ir para o Xingu, com Orlando Vilas Boas, aonde teve mais conhecimento da cultura indígena, né? No começo da década de 90, montou o Museu do Índio na cidade de Embu das Artes, aonde tinha muitos visitantes, né, que iam ver a cultura indígena na cidade de Embu das Artes. Veio a falecer em 2015, com 82 anos de idade, né? Então, ele escreveu alguns livros, né? E alguns desses livros foram publicados na Europa, nos Estados Unidos, né? E no Japão. Então, foi bem divulgado a cultura do índio nesses países também, né? Desde pequeno conheci meu tio, né? Então convivi com ele muito tempo, assim, todo ano via ele, né? Ou na casa da minha avó,
ou às vezes ele vinha aqui para Timburi, né? Então sempre tinha contato com meu tio, né? Essa é Timburi, altiva e formosa, vibrante e gloriosa, assim como a árvore que deu o nome a ti. Uma árvore de muitos frutos, sustentada por suas raízes e pelo amor de um povo que exala a admiração e a arte de ser timburiense. Um orgulho para os filhos seus.